Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Arthur Schaeffer, eu sou CTO na Service Desk Brasil, e se você está assistindo esse vídeo no canal da Service Desk Brasil, manda um joinha lá no meu Instagram, @ArthurRSchaeffer, e se você estiver no meu canal, que é o Arthur Schaeffer, só deixa um comentário aqui embaixo que eu vou saber que tu está assistindo daqui mesmo. Estou falando isso porque esse vídeo vai para os dois canais. Como que configura do public, de webhook. Isso não é uma invenção do GLPI, isso não é algo que o GLPI criou. Isso é algo que já deveria de estar sendo feito como uma boa prática, mas acabou sendo optado pela maioria das pessoas em não fazer. Mas é uma boa prática de Apache, é uma boa prática de web server, isso não é uma prática do GLPI. A única coisa que foi implementada pela TechLib nas últimas versões foi a obrigatoriedade. Não vou dizer obrigatoriedade porque também é opcional, mas fica aquele aviso chatinho lá que não deixa a gente seguir, vamos dizer assim, fica atrapalhando, né, a visão, aquele avisinho laranja. Mas não é uma obrigatoriedade, a única coisa que foi colocada em prática foi uma sugestão que fica lá de forma permanente até que seja corrigida essa situação, porque a gente teve aí no início de 2023 um ataque em massa a muitos GLPIs. E esse ataque em massa consistia em uma biblioteca que estava insegura e que depois foi retirada do projeto, mas que ao acessar essa biblioteca, o atacante conseguia fazer aquele ambiente de horizontalização do acesso àquele ambiente. Então, imagine que o atacante acessou aquela biblioteca e ele conseguiu descobrir todas as outras pastas que tinham dentro do GLPI, dentro daquela pasta more do GLPI, e a partir dali ele conseguiu ir buscando algumas informações. Muitos casos não aconteceram nada, que conseguiu ser impedido esse ataque a tempo, mas em outros ambientes houve sim vazamento de dados, porque estavam todos os arquivos lá no raiz, ou com as permissões erradas, aquele 77 maroto, né, que a gente sempre diz que é bom evitar, mas tendo acesso a um arquivo, houve horizontalização e assim conseguiu-se extrair algum tipo de arquivo de lá. Não houve nenhuma extração de banco de dados, que a gente sabe, mas houve extração de dados daquelas pastas que estavam na mesma pasta raiz do GLPI. E a única coisa que foi implementada nessas novas versões foi uma sugestão de retirar os arquivos de, por exemplo, anexos e os arquivos de configuração da mesma pasta raiz do GLPI. Então, basicamente foi isso que foi solicitado, não é bem solicitado, mas que foi sugerido, e é isso que o GLPI fica ali avisando que tem que ser feito no momento em que você vai estar fazendo a instalação ou atualização do ambiente. Uma coisa importante, que esse vídeo não é uma instalação do GLPI do zero. Sim, é um GLPI zerado, não tenho nada nesse ambiente, mas eu não vou fazer a instalação desde o início. Os complementos e a preparação dos outros complementos eu vou deixar no texto que vai estar nos dois blogs, tanto no meu blog quanto no blog da Service Desk Brasil. Mas eu só quero mostrar a parte da configuração do public mesmo, do virtual host, e por que a gente está fazendo essa configuração. Mas antes da gente seguir com isso, vamos dar aquela estreada na nossa xícara, nossa canequinha da Service Desk Brasil. Um brinde, um café. Então a gente vai começar essa configuração por um servidor que está na nuvem. Ele não é um servidor local, ele está 100% na nuvem. Eu vou mostrar para vocês os arquivos que eu já deixei preparados para a gente ganhar tempo e não ficar aqui 40, 50 minutos fazendo configuração de arquivo, porque elas estão lá na documentação do GLPI. Teve gente que estava falando sobre a documentação do GLPI que não estava muito clara. Vamos dar uma olhadinha nela enquanto a gente faz essa mesma configuração no nosso ambiente. Então aqui a gente tem toda a configuração do Apache, Virtual Host e aqui do diretório. Percebam que tem um public aqui, ó, lá no finalzinho. Isso aqui é uma coisa nova no GLPI. Antes nós não tínhamos essa configuração, não existia essa pasta public. Mas se vocês olharem dentro dessa pasta public, a gente tem lá um index também. E é esse index que vai fazer os direcionamentos das pastas conforme as configurações que a gente definir dentro dos nossos arquivos de configuração. Então vamos voltar lá para o nosso GLPI e vamos dar uma olhadinha no arquivo que eu gerei lá. Eu gerei um arquivo que está dentro da pasta do próprio GLPI. Mas vamos primeiro olhar para o nosso diretório. Temos aqui o diretório CD, é um Debian, tá? Isso é importante também. É um Debian 11 e eu estou fazendo a instalação do GLPI 10.09.
Então, var www html. Eu criei uma pasta chamada Service Desk Brasil. Eu poderia criar, por exemplo, Arthur Schaeffer também, e outra depois, porque eu poderia colocar diversos sites aqui dentro. Dentro de Service Desk Brasil, eu vou ter mais uma pasta chamada GLPI. Esse aqui é o GLPI que eu baixei direto lá das releases do GitHub. Tá zerado. Eu simplesmente baixei e coloquei aqui o conteúdo. Então, se eu pegar e der um ls no GLPI, eu consigo ver todas as pastinhas que são lá dentro. Então, vamos até a pasta do GLPI e vamos ver o que a gente tem lá na pasta de public, que a gente tem lá, ó, cd public, ls, a gente tem um index.php e um lib. Então, é esse index aqui que vai fazer os direcionamentos das pastas. Vamos dar uma olhadinha no arquivo do Apache agora. O arquivo do Apache eu gerei e deixei ele lá na pasta de configuração do Apache. Então, se eu for lá no etc apache conf available, seu nome, esqueço se eu não me engano, eu vou ter ali, ó, glpi.conf. Então, vamos dar uma olhadinha dentro do glpi.conf, e aí, claro, depende da configuração que vocês quiserem colocar na estrutura de vocês. Eu fiz dentro dessa pasta. Então, vocês podem fazer dentro da pasta que seja o Apache de vocês. Eu escolhi fazer a configuração do virtual host e do public, e do direcionamento do root da pasta do Apache para a mesma, dentro do mesmo arquivo, dentro do mesmo documento. Então, percebam que aqui eu já pus aqui dentro o public. Antes, a gente deixava dessa maneira aqui, sem o public. Se eu deixar sem o public e salvar, vamos salvar aqui, vamos dar um service apache, sim, eu sou da galera do service antes, não o systemctl, vou dar um restart, vamos ver se agora ele vai aparecer o erro do public. Public files sem installation, ó. Vamos voltar lá, vamos fazer o vim e vamos colocar agora o caminho completo. Public, e a mesma coisa no de cima, né? Porque eu tenho que dizer lá no document root que é o public, e não sou eu que estou definindo isso, ó. Document root, public e o diretório, por quê? Porque em cima a gente está definindo o virtual host, que é todas as vezes que eu acessar essa URL, ou neste caso que eu estou dando de exemplo aqui, esta URL aqui, elaha.arthurscheffer.com.br, eu quero que ele direcione para public. Mas eu estou fazendo uma configuração de direcionamento desse allow override, rewrite engine, rewrite cond e rewrite rule, que eu já vou dizer o que é cada uma dessas linhas aqui, mas são praticamente duas configurações diferentes. Eu poderia fazer dois arquivos diferentes, um para view hosts, por exemplo, e um para a configuração do public. Poderia ser uma decisão minha. Eu optei por fazer os dois no mesmo. Mas, Arthur, de onde tu tirou estes comandos? Aqui, ó. Diretório, require all granted, rewrite engine on. Então, tudo está aqui, exatamente como está aqui. Mas eu vou deixar o mesmo arquivo para que vocês possam baixar. E aqui a mesma coisa para o virtual host. Se vocês tiverem HTTPS, é importante que vocês coloquem da porta 443, façam a configuração para o certificado digital. Não é o objetivo deste vídeo aqui, falar sobre o certificado digital. Podemos falar num vídeo posterior. A única configuração adicional, além do que a gente tem lá na documentação oficial, que eu pus aqui, que é a adição desse allow override all. Porque esse comando ele permite que o Apache entenda que este arquivo aqui pode sobrescrever as configurações anteriores, ou a configuração padrão do Apache. Então é isso aqui que ele vai fazer neste momento. Esse rewrite engine, rewrite cond e rewrite rule é o que permite fazer com que o Apache entenda que todas as vezes que for acessado essa URL, ele permita fazer o direcionamento para as outras entidades, para as outras pastas que estão lá dentro do GLPI. Então vai jogar para arquivos, vai buscar a pasta de configuração, vai buscar a pasta de front-end, de ink, de configuração, de plugin, de marketplace. Então tudo isso precisa destes comandos aqui, porque nós estamos dizendo que agora o raiz deste arquivo não é onde estão todas as pastas raízes, elas vão percorrer dentro do servidor vários lugares, vários parâmetros para que consiga compreender o que a gente tem que acessar, o que o sistema precisa acessar. Então esses três comandinhos são os que permitem fazer com que o sistema ache essas pastas sem dar nenhum erro de segurança ou nenhum erro de permissão. É basicamente para isso que serve.
Então vamos salvar esse arquivo agora e vamos ver se a gente ainda tem o erro do public aqui na configuração. Vamos novamente para a URL. Tem que dar um restart para ele pegar a nova configuração. Então, vamos entrar aqui. Eita. Uma coisa eu escrevi errado. Vamos olhar lá. Ali, ó. Faltou HTML. HTML. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Vamos colocar em português. Vamos ver quais vão ser os erros que nós teremos que corrigir agora. Ok? Instalar. Vamos ver. Ó. Já está resolvido. Então, só aquela configuração lá do public, do document root, já resolve o problema. Agora a gente tem estes outros problemas aqui, que são o que? Ó, permissões. Então eu preciso dar as permissões e eu preciso também configurar esse cookies aqui. Então vamos pegar este comandinho do session cookie, vamos procurar esse session cookie lá no php-ini, que é a configuração do PHP, e vamos só configurar esse carinha lá. Find -iname php.ini. Nós temos em 3 lugares. Então vamos pegar este do Apache, então vi, tc, ali ó, http only cookie, http only, tá ali o cara, ó. E vamos colocar on x service Apache 2 restart e install. Aí, Brasil, ok, continuar, instalar, resolvemos o do cookie, show? Agora a gente tem que ver as configurações de permissão. É bem simples, a gente vai, neste vídeo, só trabalhar com a parte do public, mas a gente vai corrigir essa permissão aqui para justamente poder seguir com a instalação ou com a atualização. Vocês perceberam que eu fui corrigindo os problemas conforme eles foram aparecendo, desculpe. Então, se tem uma extensão faltando, tem que instalar a extensão. Se tem alguma permissão faltando, tem que dar a permissão. Se tem alguma configuração do Apache ou do PHP que tem que ser feita, a gente vai fazendo esses ajustes conforme elas vão aparecendo, caso seja necessário. Mas vamos dar essa permissão aqui, que eu já falei lá no meu Instagram esses dias, até para quem não sabe, quiser me seguir lá, às vezes eu tenho caixinha de pergunta aberta, me perguntaram sobre as permissões de pasta. Então, o que a gente faz nesses casos aqui? A gente vai dar vou voltar aqui, então find /var/www, que é a pasta raiz do VLPI que eu tenho aqui, né? Menos type D, menos exec. O que significa isso aqui? Que ele vai procurar todos os arquivos nesse diretório, ele vai procurar por tudo que for do tipo diretório e vai executar o seguinte comando. chmod 755 menos rf. Não precisa porque eu não só estou rodando em diretório. Então, aí tem esses símbolozinhos aqui para ele rodar o comando. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar um find, vai pesquisar por arquivos do tipo diretório dentro desse arquivo aqui, dentro desse diretório, tudo que for pasta, e ele vai executar este comando aqui. Vou dar um enter, rodou. E vou fazer a mesma coisa para tipo arquivo, só que eu vou dar
permissão 644, que para o arquivo eu não preciso ter tantas permissões. Então, dei o Enter também, ele vai varrer aquela pasta ali, vai dar as permissões conforme necessário. Pode demorar um pouquinho, beleza. Vou me certificar de que estão todos como o www-data, cdglpi. Temos um aqui que não é o files, por isso que ele ainda está com aquele erro lá. Então vamos lá. Tchau, vou mudar o owner, www-data, que é o nosso usuário e o nosso grupo. O primeiro é o usuário, o segundo é o grupo. Proprietários dessa pasta. E ls-la, maravilha, está todo mundo corretamente setado. Vamos começar de novo o processo de instalação. Brasil, ok, continuar, instalar. E agora está tudo ok. Aí é só seguir com o procedimento de instalação. Boto o endereço do servidor, que eu não vou me lembrar agora qual que eu configurei. Não vou me lembrar. Vamos ver se eu consigo acessar. Eu não criei usuário. Só criei o database. Então já vamos resolver isso aqui. Create. Create user glpi at localhost identified by 123.qw.com. Acho que não vai funcionar, tem que botar entre as pins. Simples, ok. Grant all db glpi. db glpi to glpi at localhost. Aí. Criar outro banco. Então, create database. If not, ok. Criar o usuário. Já criei. Grant all privileges. glp to glp at localhost. Flush privileges. Grant select. Esse cara aqui. Select now. Set global time.
Select now para ver se está certo. Set time zone. Paulo. América, São Paulo. Como é que será que é então, se não está errado? Time zone mais que América. Também tanto faz. É só demonstração. Vamos seguir com o procedimento padrão. Tá com time zone do sistema esse com o servidor. Flush privileges. Show database. Vai aparecer 2 agora. Não, tinha criado. Achei que eu tinha. Ok. Existe. Exit. Systemctl restart MySQLD. E agora a gente vai localhost, glpi, 123.kw.1, continuar. Realizado. glpi, continuar. E ele vai sair com a instalação, iniciando o banco de dados. Então, basicamente a gente fez a configuração do public para que a gente consiga tirar aquele aviso do nosso glpi. No próximo vídeo a gente vai fazer a configuração das pastas, como muita gente está me pedindo, porque é importante fazer essa configuração, uma vez que a gente quer evitar essa horizontalização e a gente também quer facilitar a nossa administração. Então imagine que a gente queira também colocar no outro storage, colocar num S3 da Amazon, por exemplo, ou a gente tem um HD externo que a gente queira colocar o direcionamento desses anexos e arquivos para outro lugar. E até, obviamente, por segurança, manter isso fora da pasta raiz do glpi. Para que o vídeo não ficasse muito longo e complexo, eu escolhi fazer em 2 vídeos. Então o próximo vídeo vai ser sobre isso. Quem gostou, deixa um like aqui embaixo. Me segue lá no Instagram, segue também no Instagram da Service Desk Brasil. Volta e meia a gente abre caixinha, a gente gosta de conversar com vocês. A gente também está com o nosso treinamento aberto agora para agosto. Deve estar aqui embaixo nos show notes. E se tiver qualquer recado, comentário, a gente sempre escuta, a gente sempre lê, a gente responde conforme pode. Eu pessoalmente gosto de responder os comentários e tentar entender o que está acontecendo. Então eu fico à disposição de vocês para comentários, sugestões, opiniões e muito obrigado.